bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao Expertise de Sheila Campos. O programa foi criado em 2012 para tratar de aspectos, conceitos, fazeres, epistemologia das artes em um programa de rádio, tirando do círculo de estudiosos, artistas ou especialistas esses temas relevantes e trazendo-os para o grande público, de maneira acessível, didática, descontraída e simples. Da mais modesta à mais refinada pessoa, o objetivo sempre foi alcançar todas, todos, todes para aproximar a nossa gente das reflexões e das belezas de tantos campos simbólicos e estéticos, mas que são também concretos, políticos, sociológicos. Durante os 4 anos em que esteve no ar, foram realizadas quase 100 de entrevistas, veiculadas, reprisadas e até cedidas para estudos ou fruição de nossos ouvintes, numa época em que não existiam ainda as plataformas digitais e toda a facilidade que temos hoje. E neste 2025, 13 anos depois, eu, Sheila Campos, tenho a felicidade de novamente trazer uma entrevista, uma boa conversa, um bate-papo descontraído com artistas, técnicos, autores, estudiosos, neste projeto agora aprovado pelo FAC, o Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF. E revisitando este local que foi o nascedouro daquela aventura, a de fazer um programa de ideias numa época em que contávamos apenas com agendas nos veículos. A Rádio Cultura FM de Brasília, emissora pública educativa cultural da nossa capital. Teatro, dança, circo, performance, o universo digital, as artes híbridas e outras áreas do conhecimento. Faremos sempre uma agradável viagem, sempre capitaneados por grandes profissionais, que você passa também a conhecer melhor a partir de agora, aqui no Videocast Expertise 2025. Atualmente nós contamos com 1 hora de duração e teremos veiculação na Rádio Cultura FM de Brasília às segundas-feiras às 14 horas dos meses de junho e julho. Na sequência, o programa fica disponível nas plataformas digitais como Spotify. E teremos também a veiculação na TV Comunitária de Brasília às terças-feiras às 19 horas dos meses de junho e julho. E no dia seguinte o programa já fica disponível no YouTube. Tudo isso no intuito de democratizar mais e mais o conhecimento e encantar todas as gerações com as artes e as culturas, em contraposição à desumanização, coisificação, ao hiperconsumismo, uberização do trabalho, precarização da vida e outras dores de uma era de quase aniquilamento do planeta e dos seres que o habitam. Em sua primeira versão, conversamos com muitos mestres, alguns mestres na realidade, aqui da cidade em suas áreas. E, como convidado, um deles volta hoje, o que muito me honra. O seu simples aceite muito me honra. Ele é ator, diretor, professor, responsável pela formação de gerações de artistas, história viva das artes de Brasília. Humberto Pedrancini, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é sempre um prazer estar ao seu lado. Grata. Humberto trabalha muito, atua muito, está sempre produzindo e criando, mas um aspecto que eu acho assim incrível, que eu preciso sempre chamar a atenção, é o seu humor. Quando você conta as histórias, no programa anterior, né, eu até mencionei isso, falou, não aguento mais contar a minha história, contar a mesma história, e graças aos céus essa história foi documentada, registrada, né? Inclusive uma das convidadas, a Elisângela Carrijo, te pesquisou, exato. E, mas você conta algumas coisas da sua presença no palco, do seu início principalmente, e sempre com um humor que é muito característico. Você é um ícone do teatro brasiliense, é um personagem importantíssimo, né, inquestionavelmente, criador, inclusive, de algumas das mais bem-sucedidas companhias de teatro, que durante décadas foram referências, né? E você começou a atuar muito pequeno, criança, na sua escola católica, com 8 anos. E era uma peça, que eu vou contar muito rapidamente, era uma peça sobre uma festa de pássaros no céu. Você ia interpretar Jesus Cristo. E fui rebaixado para uma coruja com asas de cartolina. Exato.
Rebaixado para coruja. Além disso, outra das histórias que mais me marcou foi quando nós nos conhecemos, nós estávamos no CCBB, há poucos minutos de dar uma palestra, uma breve palestra para estudantes do ensino público que estavam participando num festival de escolas, de teatro nas escolas. E eu estava muito nervosa, porque era a primeira vez que eu ia te conhecer, eu estava assim, muito inibida, né? E você levantou e foi de uma generosidade fabulosa quando você contou para aqueles adolescentes que você já tinha sido vaiado de pé. Eu trago essas histórias por quê? Porque são experiências que poderiam ter expulsado qualquer pessoa do métier, né? Ainda mais num campo em que a gente fica fragilizado. O ator tem o seu próprio corpo como instrumento, né? Mas, por favor, conta essa história do vaiado de pé e como é que isso te fortaleceu. Essa peça é uma tragédia de Oscar Wilde chamado Salomé. Sim. Mas ela se tornou uma catástrofe quando apresentamos. Éramos todos muito jovens, muito amadores, muito ingênuos. E fomos a um festival. O diretor era um cara fantástico. Eu digo fantástico que ele construiu um teatro em tempos que ninguém fazia isso. Ele arranjou um terreno em Goiânia. Sim. E com dificuldades imensas, ele construiu esse teatro. Ele chegava a roubar tijolos em uma garupa da bicicleta que ele tinha, que ele um caixote, pegava tijolo e areia para fazer alguma coisa, um acabamento. Eu ficava impressionado. E ele deu o nome disso, Teatro Inacabado. Inacabado. E depois a gente dizia para ele, mas já não está pronto? Ele disse, mas a arte nunca fica pronta. A gente sempre acha que pode terminar um pouco. Chamava-se Otávio Arantes. Sim. Aí nós fomos a um festival com essa peça. E nessa peça nem treinávamos. Era, na época, um figurino maravilhoso, que era o maior figurinista que tinha no Brasil na época, chamava Pernambuco de Oliveira, cenógrafo. Fez cenários de grandes nomes do teatro da época. E tinha um escravo, tinha que levar uma bandeja de vinho, que a princesa Salomé queria vinho. Isso. E aí nós estávamos tão preparados e a gente arranjado emprestado numa loja que vendia essas utilidades domésticas, e as taças batiam uma na outra e reverberava pelo teatro inteiro, assim, plim, 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 tá? Em dado momento, ele traz uvas. E tinha recém-chegado supermercados na nossa cidade. E aí eles fazem umas pirâmides, assim, com maçãs muito bem colocadas. Isso, E nós resolvemos fazer uma também, dessas bandejas. Sim. E pusemos 4, eram de plástico, isso, e 4 ou 5 por cima para a princesa, o rei, pegar, não sei o quê. Menino, e ele tropeçou, tadinho. E essas maçãs pareciam bolas de ping-pong pelo palco, assim, mas não tinha lugar que elas não alcançavam. Parecia um lance maravilhoso. Em dado momento, o narrador, nunca esqueço o nome do personagem, ele se mata por causa que ele é apaixonado pela princesa e ela não quer ele, né? E aí a Lúcia Mendonça, uma atriz linda, que tinha os cabelos ruivos, usava aqueles perfumes de patchouli da época. Aí, meu Deus! Aí tinham que tirar esse morto da plateia. E tinha dois guardas. Um era o Norton, que era magrinho, é meu amigo até hoje, nós nos falamos pelo menos uma vez por semana. Olha. O Norton era magrinho, assim, não era muito forte. E o Bercó, que era fortão, patola, nós tínhamos 17, 18 anos. E aí, o Bercó pegava esse morto pelos braços e o Norton pegava pelas pernas. E na hora lá, eles diziam que eles caminhavam, faziam sentinela. Né? Aí eles trocaram a posição. E o Norton foi pegar pelo tronco aqui e deixou o morto cair, que o morto bateu a cabeça e... Ai! Meu Deus! No meio que ele fez, a lança que ele tinha deixado apoiada num parte do cenário, no que bateu, ela balançou e caiu na princesa. Ai, que na princesa Salomé. Gente, mas é um desastre atrás do outro. Isso
tudo num dia só. Meu Deus, os E melhores foi do por mundo isso tinham que ter que nós- visto. Foi por isso que nós fomos vaiados de pé no maior festival Meu. que tinha. Mas na hora que ela estava sendo vaiado, eu falei, eu vou aprender esse negócio. Eu vou aprender direito isso. Gente, mas realmente, ser vaiado de pé, eu Não, nunca tinha ouvido falar. Mas foi, Levantaram. foi assim. Nós éramos simpáticos, todo mundo gostava da gente. Depois que a gente apresentou a peça, ninguém falava com a gente. Parece que tinha peste, né? Todo mundo foge. Imagino como seja isso. Minha nossa. Salomé de Oscar Wilde. Aham. E aí, só para explicar para quem nos assiste, quem nos ouve, o Humberto realmente voltou para Goiânia, começou a estudar, a ler muito, foi contratado pelo SESC na época, SESI. Eu vim para Brasília. Ah, eu foi voltei pra para Goiânia, mas Brasília. eu vim para Brasília fazer Isso. universidade. E aí fui acabar me envolvendo no SESC. Isso, aí foi contratado como estagiário 73, primeiro. 74. Pois por aí, não me é. lembro muito. E começou a ensinar teatro. Isso. Mas eu sabia pouco, então eu tinha que estudar muito. Isso. E não existia muita coisa para você, não tinha publicações. No máximo que você tinha era aqueles livros horríveis de tradução horrorosa de Stanislavski, que é para povo odiar teatro quando lê. Espanta, assim. Não é? Que é terrível, não tinha compreensão. Mas tinha os cadernos de teatro da Maria Clara Machado, o tablado, que Sim. era praticamente uma universidade. Sim. Todo caderno, eles são 100 e tantos, 200, não sei quantos. Estão todos publicados no site do SBAT, Sim. na internet. Então ele vinha sempre um artigo sobre teatro, vinha alguma coisa, um estudo sobre figurino, uma entrevista com alguém e no final uma peça de teatro sempre. Então ele era praticamente né? Eu até hoje ainda faço uso, que esses tempos eu achei alguns e fui dar um curso na África e levei para os meninos para lá, porque lá não tem escola, Que não tem bom, coisa, gente, né? Eles é falam um mesmo. país de língua portuguesa. Foi E Angola? eu fui a São Tomé e Príncipe, São Tomé por e 3 Príncipe. vezes, né? E aí, até hoje, ele é um grande veículo de informação Que fantástico, né? artística Ou teatral. seja, atemporal, né? Atemporal. Um material atemporal. Atemporal. Você, aqui em Brasília, nessa década, você pegou, então, aquele grande e forte movimento do teatro amador daqui de Brasília. Eu fui secretário da Federação Brasileira de Teatro. Tinha um outro nome que eu já nem lembro. Sim. Havia um movimento muito forte de teatro amador no Brasil. Era a forma como a gente podia conversar sobre as questões políticas que nós não podíamos falar em outros lugares. Ah, claro. Né? E nesses festivais a gente conversava a questão política, nos grupos tinha as aulas normativas, tinha as coisas, os cursos oficiais, e a gente conversava de estratégia, que tipo de peça a gente montar para falar, né? Que era uma censura muito grande. Sim, E essa federação... Aqui em Brasília, naquela época, chegou a ter 60 grupos de teatro registrados. Que incrível isso, que Né? febre. E se fazia com todas as dificuldades. Né? Só que hoje a gente superava as dificuldades. Hoje parece que as dificuldades estão ficando insuperáveis. Ai, gente, pois é, né? Vamos falar um pouco sobre essas mudanças, né? Eu queria aproveitar, bom, você pegou esse período que, enfim, só aprofundando bastante, realmente foi muita gente, foi muito importante para consolidar o Teatro de Brasília. Mas eu lembro da década de 90, que eu era uma estudante de artes cênicas na UNB, Serelep, e você... estava à frente de uma das companhias mais bem-sucedidas naquela época, o Hierofante Companhia de Teatro. Mas antes mesmo de criar o Hierofante, você dirigiu também um outro grupo e uma montagem que se tornou histórica no DF, que era Moby Dick. Sim. Né? Eu queria, Humberto, que você registrasse isso para a gente um pouco. Como é que foi, né, esse grande momento e esse fenômeno Moby Dick? Porque depois vocês montaram novamente já como Hierofante Companhia de Teatro. Eu lembro de ter visto lá no Teatro Nacional. Eu não vi Aí a original. já não era mais, eu já não estava mais. Ah, não era você. Aí não era o Hierofante mais. Aí já era o Celeiro das Antas. Ah, foi o Celeiro. Porque então. foi no Celeiro das Antas que a gente fez. O Hierofante depois que a gente saiu do Celeiro. Ah, tá. Eu acho que
tudo contribuiu para aquilo, para Moby Dick ser um evento. Nós, na realidade, nós fomos ajuntados por Zé Região, né? Que na época desenvolvia o Celeiro das Antas, foi o nome que ele deu, e nós juntávamos, éramos aproximadamente, passaram pela montagem umas 25 pessoas, ficou com 17 no final. Hoje eu não tenho coragem de fazer essas coisas com tanta gente. Imagino. Você não é diretor, você é prefeito. Prefeito. Gente, imagino isso. É muita engenharia, né? E juntou-se nessa adaptação desse clássico, que era uma história fantástica, que é o homem diante do imponderável, diante das coisas últimas da existência, né? Que essa baleia é um símbolo da vida, das lutas com a vida. E um livro maravilhoso, muito bem escrito, uma coisa fantástica, e nós demoramos 13 meses para adaptar. Fizemos uma adaptação fantástica, um grupo. Sim. E nesse grupo tinha gente que não sabia ler, então nós fomos, o grupo ensinou os meninos a ler, jovem, e tinha assim de tudo era uma fauna de características totalmente diferentes que o teatro faz juntar e compartilhar ideias e fazer isso. Eu acho que foi um trabalho lindíssimo e eu lembro dele com muita alegria. Dali surgiram grandes amigos e alguns que eu considero como filhos. Ai, que lindo isso, gente. Vocês têm imagens ou só fotografias? Eu sou um homem que eu não gosto de guardar muitas coisas. Mas assim... Eu sempre acho que a gente olha com muita saudade, com muita dor, e eu prefiro sentir saudade do futuro. Olha. Que é, sabe, que eu não vou estar lá. Não, você vai estar também. Agora, deixa eu perguntar então do Hierofante. Pergunta. Hierofante foi super atuante e, se eu não me engano, ela foi uma das primeiras companhias do DF a contar com patrocínio de manutenção. Sim. Quando as telefônicas chegaram ao DF, né? Sim. Como é que foi? E era Lei Rouanet. Era onde Rouanet. A Lei Rouanet, como havia entidades regionais como Telebrasília e outras tais, SEB, eles aplicavam esses recursos, essas leis de incentivo aqui. Depois isso nacionalizaram-se ou internacionalizaram as empresas de telefonia e elas esqueceram da gente. Até hoje é muito difícil para nós alcançarmos esse patrocínio via Lei Rouanet, porque eles preferem fazer a Lei de Gaga, preferem fazer outros grandes nomes, né? Agora, recentemente, então, um espetáculo, quem é um show com não sei quantos milhões da Lei Rouanet, cobrando R$400 o ingresso, que virá aqui em Brasília em mais uns dias. Gente. Né? Então, qual é a função social da lei? Perdeu-se. Né? Nesse sentido, perdeu-se. Mas o Hierofante, sim. O Hierofante viveu aproximadamente, eu estive no Hierofante aproximadamente uns 10 anos. Ele foi visto por mais de 1 milhão de pessoas durante todo esse período. Nós fizemos apresentações em ruas, praças, teatro. Tem até uma história que nós criamos um espetáculo uma vez, um espetáculo educativo voltado para a preservação do meio ambiente e chamava Tudo Trim, porque falava, desculpe, não de Tudo Trim, ele chamava Escabum, falava de eletricidade, do povo metendo machado nesses assentamentos, as pessoas cortavam as árvores e estavam perdendo os mananciaizinhos. Aí os meninos foram apresentar numa cidadezinha. A Globo Rural nos acompanhou durante dias. Eu não ia mais. Aí os meninos foram para uma cidade e não avisaram que tinha lá uma cidade pequenininha, chama Mara Rosa. E chegou lá, não tinha nem lugar para hospedar, porque a lei... como é que chamava? Meu Deus... Foi mulher do latino. Não sei. Lady Kay. Lady Key. Kelly Key. Estava lá. Então os hotéis que tinha fechado. Ela estava fazendo o que lá? Foi fazer show. Aí os meninos não tinham como alugar. O máximo que eles conseguiram foi numa época de julho, frio. Foi dormir no alpendre do hotel. E a povo deixou e não tinha nem
nem coberta, não tinha nada nisso. Eu morro disso, você ri, né? Que eu não fui. Riu, né? Do sofrimento deles. E uma coisa que aconteceu é que um lugar que eles chegaram com a Emater, estava a reunião dos assentados, e eles estavam muito bravos. A gente não quer esse negócio de teatro, a gente quer semente, a gente quer. Eles foram lá e usaram o teatro como um escudo, que a gente percebeu. Entendi. Nesse evento. Sei. Sabe? Nós não queremos isso, foi um constrangimento, foi desagradável, assim, mas apresentou-se. E essa senhora, que era tão veemente, depois que apresentava, falou: isso é que é teatro, eu nunca tinha visto, é maravilhoso, me desculpa as coisas que eu falei, então eu convido vocês para comer uma galinha lá em casa, que eu vou fazer agora no almoço para vocês. Gente! Foi a forma de retribuir. Né? Então, essas coisas que a gente viveu no Aerofante. Fizemos muita torre de televisão, quando era um lugar agradável, porque tinha uma sombra ali embaixo. Hoje você vai para aquele lugar lá, está horrível. Né? Então parece que vão dar uma melhorada naquele espaço. Eu vi um projeto aí. Mas o Aerofante foi maravilhoso e ainda continua trabalhando com o Anderson Floriano na frente. Isso. Era isso, assim, trabalhar em condições ideais de temperatura e pressão. Vocês puderam viver como artistas por uma década. E é muito, porque aí mudou esses patrocínios de como é que a gente faz, né? Isso é. Você vê que hoje em dia um grupo é raro na cidade. É verdade. Um grupo é eventual. Né? E mesmo os que se mantêm ali, resistem, nossa, quando você encontra as queixas, as dificuldades, os desafios, assim, meu Deus, é uma luta muito árdua, muito né? Pedrancini, quantos anos de carreira? Então, 73 você estava aqui? Eu profissionalizei mesmo em 73, então já veio para 50 e quanto? Meu Deus, olha só. Então já tem 52 anos, isso, né? A gente está em 25. Mas eu já fazia desde 1968. Teatro lá, que é quando tudo começou, eu brinco, que foi o ano que tudo começou no mundo, né? No mundo, no seu mundo, né? Houveram revoluções muito grandes, verdade. Transformações mundiais, coisas na França, aqui, revoluções né? aqui, né? Tudo isso. Eu vivi esses anos bem quentes. Muito lindo isso, né? E pegou ali aquele momento insuperável, né? Do alto desse tempo todo, né, no teatro, qual o seu maior orgulho e qual a sua maior dor? Isso que eu vou falar, meio dolorido. Tá. Estávamos no Aerofante, uma moça com dificuldades, ela era surda. E ela queria fazer teatro de tudo quanto é jeito, e eu não aceitei. A gente não sabia como lidar com isso, acho que era medo. E eu tenho uma vergonha disso hoje. Sabe, eu a impedi de se manifestar. Isso não sai. Eu fiz muitas coisas na vida, assim, que talvez não muito admiráveis, mas essa é a que me incomoda. Uma coisa que eu acho fantástico, uma vez não é nem assim, mas houve um dia de extrema felicidade, e isso é esquisito demais o que eu vou falar. Extrema felicidade foi quando teve a quarentena da pandemia, no primeiro dia, que era ninguém saía na rua e eu saí. Gente, mas eu senti uma felicidade tão grande de estar sozinho. Parecia um mundo pós-apocalíptico. Eu não tinha que falar bom dia, boa tarde, eu não tinha que pedir desculpa, nem pedir licença, eu não tinha que me relacionar. E aí eu tive a comprovação que o Sartre estava certo. O inferno são os outros. Mas a gente precisa, não sei por quanto tempo essa felicidade duraria. Entendo, né? Mas foi fantástico, foi um sentimento. Orgulho. Esse dia a pessoa me perguntou, que legado você tem? Não, eu não tenho esse negócio de complexo de inferioridade de querer ser imortal. Esse negócio de legado é muito querer manter um negócio, uma vida depois. Eu faço isso. Eu acho bacana ser considerado um mestre da cultura brasileira. Na realidade, particularmente. Agora, a questão das vaidades,
a idade foi tirando ela de mim, muitas coisas. Teve um momento que eu queria ser o maior diretor do mundo, quando eu tinha meus 30 anos. Né? Hoje eu batalho para ser um ser humano melhor, é muito mais difícil. Né? A idade trouxe essa limpeza, você vai jogando fora coisas que não... A gente não precisa disso, eu quero dores mais amenas, né? Mas, em compensação, ela... Não me importa o que as pessoas pensam, mas também não tem que ser grosseiro, não tem que ser nada disso. Mas não me importa o que as pessoas pensam de mim, né? Eu até digo, olha, se alguém estiver falando de mal de mim, me avise que eu tenho tantas coisas horríveis para ajudar a contar para ela. Vai enriquecer. Que vai enriquecer, né? Agora, em compensação, vem as dores, né? Como eu disse, a entropia que eu aprendi superficialmente na física, quando estudava, que tinha ginásio, a gente estudava essas coisas, é que a lei da entropia diz que tudo no universo caminha para a aniquilação. Sim. Então, quando você começa a ser gerado, você já está morrendo. Então, é verdade. Então, para construir isso, ela vai destruindo. É artrite, artrose, pressão, é isso, dá umas dores desagradáveis. Compreendo. Esse lado é ruim, mas a morte não me assusta. Olha só, então você realmente viveu intensamente. Isso é muito lindo. Eu, aproveitando esse gancho que você falou sobre a velhice, sobre a maturidade, sobre essas transformações, você protagonizou e está protagonizando ainda um espetáculo sobre amor e tesão na velhice com a querida Ruth Guimarães. Maravilhosa. E não faz muitos anos, a velhice... se tornou protagonista de debates, né? Outras abordagens, outras visões. No cinema, em outras linguagens, né? Então, como é que... no cinema, nas redes sociais. E aí eu queria perguntar para você como é que tem sido esse diálogo, essa experiência, né? E as suas percepções sobre ser idoso no século XXI, mergulhando nesses temas, posturas e escolhas que até, 1, 2 décadas atrás seriam tabus. Sim, as pessoas acham que ser idoso é virar o velhinho que cuida dos netinhos. Eles te assexuam, as pessoas. Você não tem direito a uma vida sexual, né? Porque vovô não faz sexo, vovó não faz sexo, mas o desejo continua. Claro. Né? Existem umas dificuldades, às vezes precisa de contato mais físico, porque tem uma idade que só pensar já o vulcão explode. Né? Olha só. Mas ele precisa mais isso, e isso é escamoteado. Sim. Né? Eu conheço assim, idosas que antes de ficar idosa, mas já ficaram viúva e que não assumem muito a sua própria sexualidade, elas dão um jeito de ficar velhas, que aí ela pode anular a sexualidade. Sim, é uma repressão, né? É uma repressão. Se reprimem. E a peça discute isso, né? Que é um casal que está há 45 anos junto, volta de viagem, aí eles vão conversando e elas encontraram uma grande amiga deles, com quem ela teve um namoro na juventude, né? Então, veja, são várias linhas de discussão, de pensamento. Ele está obcecado em deixar os filhos confortáveis, ele acha que vai morrer, ele tem transtorno obsessivo, ele tem síncopes epilética, mas ele está preocupado em deixar os filhos bem e ela quer viver, ela quer viajar, que é isso, né? Então isso tem sido. E Ruth é uma companheira, uma atriz maravilhosa e uma mulher esperta, inteligente e profundamente generosa, né? E alguns meses atrás nós estivemos num festival em Manaus. Sim. E lá em Manaus nós apresentamos a peça e eu fiquei muito feliz porque eu tenho eu quero cantar, mas eu tenho uma timidez, que eu acho que eu não canto bacana. Menino, e lá eu cantei o Roberto Carlos, é uma música que ele canta, que tem, e eu afinei direitinho, foi um milagre divino. E a plateia, uns 300 pessoas, cantou comigo todo. Nossa, mas eu me sentia a Lady Gaga, sabe? Ai, que lindo, que cena linda. Maravilha, a Lady Gaga é ótima. Os leques, só faltaram os leques, né? Faltaram os leques, né? Lembrei do meme. Foi maravilhoso isso. Cristo Tem sido uma Redentor. viagem. Atualmente também estou fazendo
fiz no final do ano passado Rei Lear, Isso. que é uma coisa muito forte para mim, foi uma coisa muito difícil, porque se a outra história de amor é uma coisa para fora, a outra... Esse Rei Lear é para dentro, é um rei cruel que vai se desnudando, que a desgraça, a miséria, a traição vai tornando ele mais humano, vai tornando isso. Então é tudo muito aqui, muito... Eu terminava assim, cansado, os ensaios foram muito difíceis para mim, e é uma tensão danada. Ultimamente brigava com o diretor, porque está naquela tensão, ele interrompia, porque ele tem que fazer isso. Né? E aí eu brigava com ele. Para chegar nesse estado de novo. E é um jovem que não se deixou intimidar. Quem te dirigiu? É o Rony Souza. Ele atualmente está fazendo doutorado em Portugal. Ele veio para isso e a gente trabalhou. Ele estudou em Docina. Ele entrou com 17 anos lá na Docina. Depois nós chamamos ele para fazer uma peça que é um texto do Moisés Vasconcelos. Sim, Moisés. Aí a gente chamou ele, eu dirigi, depois fiz com ele e Abaetê o primeiro milagre do Menino Jesus, do Dario Fo. Olha só. Né? E aí a gente ficou amigo, ficou isso. E ele um dia falou, você fala tanto em relíquia, você gosta tanto, você topa que eu te dirijo. Por que não? Né? Claro. E aí as pessoas, mas ele é muito mais jovem, qual o problema? É. Não é? Eu fico bravo quando eu vejo nas lojas assim, precisa de vendedor com experiência. Mas, ué, menino tem 20 anos, tem 18 anos, se não tiver oportunidade, como é que vai ter experiência? Exato, Então eu acho essas coisas meio esquisitas, né? Eu me entrego. É claro que eu brigo, tem momentos que tinha. Agora, eu não fico medindo a minha experiência com a dele. Sim. Né? Eu não preciso disso, essa disputa. Eu me entrego. Se ele é apolíneo, todos, eu fico também, não, mas se ele é exuberante, vamos nessa. Dionisíaco. Né? Eu pulo no abismo e tento criar. Então, foi uma experiência fantástica. Eu acho que uma história de amor e Rei Lear, eu coloco tudo que eu aprendi de teatro esse tempo todo, e olha, eu me achei o máximo. Gente, com certeza. As pessoas choram, ficam emocionadas, ficam... Né? Eu assisti a outra história de amor. Linda, linda, realmente. Nós vamos viajar. De novo? Vamos para onde? Nós vamos temporada em... parece que é setembro. Belo Horizonte, Sobral, Fortaleza e mais 2 cidades do Nordeste, que eu não me recordo o nome agora. Muito bom. Minas e depois Nordeste. E internacionalmente, Humberto, você falou que foi para a África recentemente. Não foi recentemente, não. Já tem algumas décadas, uma década pelo menos. Porque na minha idade, tudo quando eu falo assim, há alguns anos, quando eu olho, tem 30, tem... Meu Deus, tem 40, né? No momento, não tem nenhum projeto internacional. Eu sou um preguiçoso. Você acha que eu trabalho muito, mas eu morro de preguiça para algumas coisas. Por exemplo, eu sou um péssimo produtor, eu não sei muito. Aí, geralmente, o povo produz e fala, vamos nessa, vamos embora. Né? A ida a Nova York por 2 vezes... E foram tudo iniciativa do Wellington Abreu, que é um ator premiado, ganhou o festival, melhor ator do Festival de Brasília esse ano. Do cinema. E ele é um rompe cerca, né? Ele é um amigo querido, um ator fantástico, né? E um ser humano com quem eu gosto de privar da amizade, tê-lo como meu amigo querido. Sim. Ele é um querido, ele tá bravo comigo, mas realmente eu o amo também. Mas tá lá cuidando do casal de gêmeos, mais uma menina que ele tem. Né? Uma coisa fantástica. Um guerreiro. Para quem está nos assistindo, ouvindo agora e por acaso não conhecem esses personagens todos, o Abaetê Queiroz é um grande ator daqui de Brasília maravilhoso, também. Generoso, competente e solidário sempre. De uma família de artistas. Vem de uma família de artistas. O Wellington Abreu e Anderson Floriano foram do Hierofante, atores. Moisés Vasconcelos também. E hoje Moisés se tornou... faz iluminação. Exato, um grande e trabalha
com o Lulu Santos no momento. Tinha viajado para o mundo afora com o Lulu Santos. Uau, gente. Não, Brasília exporta um monte de... Por exemplo, eu fico pensando no Frango, né? Que é um diretor de palco, assim, competentíssimo. Conheci o Frango lá na década de 90, todo descabelado, largado, sempre com a mesma... Assim, a bermuda, sempre vestido de preto e tal. Você bate o olho nele, você não diz. Aí ele é diretor de palco e tal, aí daqui a pouco, de grandes festivais, e ele é vocalista de uma banda chamada Galinha Preta, punk, até a última raiz do cabelo. E se tornou diretor de palco do Hamilton de Holanda, Sim. Conheceu o mundo inteiro, ele é disputado à tapa. Brasília Sim. tem esse coisas, dom, né? Assim, de criar... um celeiro artístico. é um celeiro, né? exato. Né? Tanto de artistas quanto dos técnicos também, impressionante. Agora, um dado, assim, lembrando, um tempo atrás uma senhora me achou no Facebook. Aí mandou uma mensagem, o senhor não lembra de mim, mas no final dos anos 80 eu fiz uma oficina com o senhor lá no Celeiro das Antas. Eu contei que eu apanhava do marido, o senhor foi me encorajando. Quando terminou aquele curso, eu já estava pronto, eu separei desse homem. Eu vim embora para Pernambuco, estudei, fiz direito. Hoje eu sou promotora de justiça e estou te agradecendo. Falei, não, estava tudo em você, eu só te fiz você dar uma percebezinha. Né? Gente, que lindo. Essas coisas são fantásticas. São. Né? Eu queria fazer uma pergunta que eu até nem tinha previsto isso, mas eu vou inserir. Porque eu vou ver se eu vou responder. Para alguns outros convidados, porque, não sei, é um tema muito caro para mim, né? Particularmente, eu acredito que a alfabetização estética, o acesso, né, à linguagem artística, seja ela música, teatro, qualquer uma, circo e tal, muitas vezes ela dá pertença, né? Ela combate todas essas fragilidades às quais os nossos jovens adolescentes e até adultos ficam dentro de um sistema que está o tempo todo os desumanizando, etc. e tal. E você não tem, além de ser uma realização, né? Quer dizer, é um tipo de prazer você tocar uma música, você atuar numa peça. E então o rapaz, por exemplo, na comunidade, ele não precisa se provar pelo tênis, ele é o violoncelista, por exemplo, da orquestra da comunidade, né? Sim. Eu sei que você deu aula, eu sei que você formou pessoas em periferias. Além desse caso, por exemplo, que você narrou agora, né, da mudança de vida de uma mulher que frequentou a sua oficina e teve coragem para sair de uma relação abusiva, você tem outros casos assim de pessoas que... Olha, atualmente está se comemorando de um projeto que foi realizado no Médio Norte Goiano, que ainda não era dividido o Estado, em que Belchior Cabral e Donizete Nogueira criaram um projeto Timbá, que era um circuito de cursos em toda essa região, Gurupi, toda essa região do norte goiano. E eu fui com eles, participei umas 3 ou 4 vezes, eu fiquei um tempo lá, né? E ali eu trabalhei com muita gente. Então, muita gente lembrei de uma coisa engraçada. E hoje, muitos desses participantes, além de ter uma vida como Cícero Belém, por exemplo, que é um ativista cultural da cidade, estudou, foi, né, um diretor de teatro, muita gente participa da vida política e cultural da cidade com intensidade, do Estado, com tudo isso. Então eu me sentia participando de uma transformação. O que se queria, na realidade, era a separação. O que se queria era a criação do Estado de Tocantins, que com a separação foi visto. Hoje é um Estado portentoso. Né? Isso tem coisas. Tem gente que não faz teatro mais, mas que fala, olha, eu perdi a timidez. E tem uma coisa que eu acho, uma pessoa que vê uma peça, vê algo bonito, ela nunca esquece. Aquilo vai ficar eternamente na vida dela. O Ari Para-Raios uma vez fez uma matéria, ele escrevia no Correio, eu acho que é, e ele me chamava o bandeirante do teatro. Uau! Porque eu ia para esses lugares que ninguém queria. Sim.
essa coisa de um compromisso que Entendi. tinha. Eu tenho até o compromisso, mas o corpo já não tem muita coragem. Entendi. Hoje é um desbravador, né? Hoje... Vamos para tal lugar, vamos embora, vamos para isso. Então, isso eu acho que é uma coisa que eu lembro com alegria. Sim. Tem muita gente que me ajudou a crescer. Ai, que lindo, né? E aí você retribuiu. Muito forte isso. Eu queria perguntar também para você, mesmo com todas essas experiências, o que você ainda quer fazer? Qual é ainda um sonho de Humberto Pedrancini? Eu quero ir a Marrocos e Londres. Visitar, conhecer, turistar. Turistar. Ai, que ótimo. Eu acho culturas, povos e pessoas uma coisa maravilhosa, né? Eu sou filho de imigrante de italiano, né? Que veio escondido, olha que aventura, ele veio escondido no navio que o primo dele era garçom. Uau. 1924. Ele veio clandestino dentro do navio, não tinha passagem. Não, que o primo dele era garçom. Olha só, garçom. É o primo dele que escondeu ele lá Sim. dentro, né? Então, veja, um homem que... Bem, então essa questão do falar diferente foi a minha vida inteira, o sotaque. Sim. Né? Dele falar das viagens dele, porque ele veio primeiro para a Argentina, passou pelo Uruguai, depois subiu pelo Rio Grande do Sul, chegou no Goiás, via Mato Grosso, não sei o quê. Umas histórias, ele saiu em 1924 e chegou no Goiás em 1938, quando ele casou com a minha mãe. Agora veja, ele saiu de uma cidade chamada Chino, que hoje tem 200 habitantes, é um país. Meu Deus. Mas eles mudaram para uma cidade muito maior, tem 480. Ah, chama dobro. Mantello, que é mantinha. Fica nos pés dos Alpes lá, depois dá 1,5 metro de neve. Então, essa coisa de respeitar as pessoas, né? Eu lembro que, naquele tempo, nós tínhamos uma vizinha que minha mãe era a única amiga dela, porque ela era desquitada. Uma mulher desquitada, era um negócio, era assim, um escândalo, né? Era. Nós tínhamos amigos de todo jeito. Veja, isso é 58, o cara que fazia as roupas do meu pai, o Silas, era um gay, assim, bem jeitoso, assim, sabe, bem... Sei, mas sofria, e não né? tinha... tanto que ele era um alcoólatra, né? Mas um homem, uma competência, e lá em casa ele era muito bem recebido, porque... Isso, meu pai dizia do sofrimento que as pessoas diferentes... E ele com a língua diferente, num país diferente, tinha sofrido todas essas coisas. Né? Então eu tenho essa coisa de conhecer, se eu chego num lugar, o povo come com a mão, eu vou comer com a mão. Se eles comem isso, sabe, eu não... Sim, Eu sempre digo para você, onde eu estiver com a minha mochilinha, eu estou em casa. Que maravilha! Faço votos de que você viaje muito, Humberto. Ainda quero, né? Isso. Ainda quero continuar, quero ainda... Essa peça Rei Lear me é muito significativa, no momento que ela... eu quero ver se eu acho alguma coisa... Para você viajar com ela. Ou se eu acho também, daqui a um tempo, uma outra peça que eu me sinta com esse mesmo desafio, com essa mesma coisa. Entendi. Então, falando um pouco dessa questão ideológica que fica muito... A gente, às vezes, pega muito en passant, né? Nas peças de teatro e tudo. Nós temos, é claro, Shakespeare é incontestável, um gênio, né? E usou muito da realeza e tal para debater problemas humanos. Mas nós temos poucas peças em que o povo é protagonista, né? Por exemplo, eu me recordo quando eu tomei contato com a peça que foi a primeira considerada uma peça, vamos dizer assim, né? Mais avant-garde e para o povo, né? Que é Fuentealberuna, e que uma cidade toda se livra da opressão, né? E não entrega ninguém, então eles juntos conseguem se libertar. Ou, sei lá, O Inimigo do Povo. Tem várias peças que vão tratar disso. Você já atuou ou dirigiu alguma peça que tivesse esse viés, assim, gritante? De uma certa forma, todas as peças que eu fiz tinham... Eu acho que fazer teatro, você está sempre fazendo alguma coisa política. Sim. Né? Mas eu fiz, por exemplo, um espetáculo... veja, tem tanto tempo que eu já não estou nem lembrando o nome. Era um texto, que é muita coisa, em que era
uma sessão de tortura em presos políticos. Oh. E era feito pelo Wilson Marinho, Sim. o Suindara, o Chico Costa, que eram os atores. Wilson Marinho E eu tinha lido que durante a ditadura alguns empresários, inclusive um dono de uma companhia de gás, que eu esqueci o nome, Ultragás, Supergás, ele era um dos financiadores do golpe, ele gostava de assistir por buraquinhos e coisa. Aí eu fiz uma peça, só cabia 20 pessoas, que era um círculo. As pessoas viam separadas em buraquinhos para elas assistirem tudo que acontecia. Ai, que horror. Nos buraquinhos, uma tortura ali. Capital da Esperança falava disso. Capital da Esperança falava da morte, entre outras coisas, da construção de Brasília, do massacre dos candangos. Dos candangos, a gente botava. E terminava num bar no Conic, onde os caras que construíram a cidade não têm acesso a ela, são marginalizados, são jogados por aí. Por outro lado, eu acho que a gente vive a época da multidão, que Ortega Gasset falava já em 1926, né? É multidão de carro, é multidão de gente, é multidão no ônibus, é multidão no metrô, é multidão nos eventos, é multidão no tudo, e criou-se uma normalidade, uma normosidade da mediocridade, né? Hoje, dificilmente tem espaço para o pensamento, para o cara que pensa. Nós vivemos um tempo, veja você, as pessoas vão num show que tem 2.600.000 pessoas. Sim. Elas vêm a 3 quilômetros de distância e acham que está lá. Né? E pelo telão. Acha que está lá. A gente tem a questão dessa mediocridade em que nós vivemos a fim de celebridades que não tem nada. Há muitas apenas mostrando os seus botox e os seus... Vivem disso, de mostrar as suas plásticas, e não percebe que ela vive uma pulsão de morte, que ela quer morrer, porque está sempre cortada. Nossa, gente, olha só. Né? Nós vivemos de celebridades que vivem de falar mal da outra, mas não tem lugar para o pensamento, não tem lugar para boa música, para o bom teatro. Né? Eu acho que eu acho que o espaço nosso está limitado diante da burrice da... Veja você, eu me lembro, eu estava vendo um comediante dizendo que antigamente as músicas diziam, eu não sou saudosista, mas eu acho que essa questão é interessante. Dizia que a música, quando falava da mulher, dizia: tu és divina e graciosa, estátua majestosa. E hoje não. Desce, cachorra, desce, né? Então, quer dizer, tem umas coisas assim que eu acho assustadoras. A multidão, ela nunca faz nada. A multidão, não digo... A massa ideológica, mas a massa burra. A massa burra, ela se ajoelha diante de pneu e fica pedindo revolução. A massa burra, ela fica fazendo negocinho para disco voador descer. A massa burra faz genocídios, como os nazistas, os fascistas fizeram. Exato. E é o povo de bem. É a família normal que faz essas coisas. Né? Então, eu sinto falta disso. Eu acho que por mais que às vezes se juntam as pessoas e fazem transformações, mas a liderança é fundamental. Sim. E nós temos muito poucos líderes. Temos alguns que não deixam surgir outros. Também, né? Infelizmente vira uma disputa de poder. De poder. Né? E, no fim das contas, o extremista de direita e o extremista de esquerda são todos fascistas. Extremista de esquerda. São todos do lado da mesma moeda. Né? Em nome de uma extrema esquerda terrível, se fez o que Stalin fez lá, aqueles milhões de pessoas morrendo. Né? Tem uma... Então, eu acho que está faltando lugar
o brilhante, para o pensamento, para raciocínio bacana, para música. Eu acho que não está se deixando aparecer essas coisas. E tem uns medíocres dos medíocres que são elevados a uma altura que querem que se candidatar a presidente da República, porque fizeram as musiquinhas que a normalidade compra e foi induzida a achar que aquilo presta. Nossa Senhora, é mesmo, né? E tem umas mansões... Eu já ouvi uma pessoa que não percebeu que eu estava escutando, e que é um industrial, isso num evento há alguns anos, que ele disse, não, eu não quero que ninguém fique sábio, não. Não quero ninguém inteligente, não, porque eles não vão comprar os produtos vagabundos que eu produzo. É isso, né? Eu acho que desde a década de 90, quando se instaura assim, bem fortemente esse debate arte, cultura e indústria cultural, que vai, né, alimentar essa cultura de massas, e que hoje eu nem sei mais como é que estão chamando, mas enfim, o propósito é emburrecimento, Sim. é tornar superficial, é realmente facilitar essa manipulação por meio de uma deseducação, né? Porque realmente um acesso, as pessoas elas apreciarem, aprenderem, saberem produzir, né? Uma boa música, um poema, então assim, elas realmente para sintetizar, né? A arte ela pode sempre ser emancipatória ou alienante. Sim. Como todas as coisas. Então, assim, fazer uma opção pela arte emancipatória, né, tem um custo num mundo em que você está lutando contra gigantes. Sim. Aliás, só para aproveitar só um comentário rápido também, Humberto. Esses dias eu estava vendo um desses vários perfis das redes sociais, mas que eu acho muito bacana, um cara historiador e tal, muito bem preparado. Alguns perfis promovem um letramento, né? Um letramento racial, um letramento de gênero. E esse, ele é bem, assim, como emancipador. E ele falando o seguinte, nós estamos vivendo um segundo feudalismo, porque antes nós pagávamos, assim, os grandes senhores eram os donos dos navios, eram os donos dos meios. Hoje eles são os donos dos mares nos quais nós navegamos, ele se referindo à web, e nós somos os vassalos que ficamos lavrando gratuitamente aquelas terras cuja riqueza, quem vai colher, nós sabemos os nomes. Né? É o dono da rede. E a gente pode ir atrás, por exemplo, quem é que mandava no mundo no princípio do século passado? Eram os Morgan, os Rothschild, eram os Ford, eram tudo que sempre brigando pelo poder. Hoje, continua na mão de 3 ou 4, que são os donos das redes. Isso, né? isso. Donos das redes. Continua aí nessa coisa que não muda nada. Não é? Eles não deixam a transformação acontecer. É impressionante, assim. É engraçado, essa hiperelite, né? Nem sei como chamar essa elite que a gente nem sabe, não vê, né? A não ser esses poucos nomes, ela sempre se reorganiza para manter a concentração dessa riqueza. E o que eu acho que vem no enfrentamento aí, mas também é duvidoso, é a China. Sim. Né? Vamos ver o que vai acontecer. A China vem nesse enfrentamento interessante. Veja, quando eu fui a primeira vez a São Tomé não tinha nenhuma rua iluminada. Uau. Daí eu voltei 3 ou 4 anos depois, a China tinha investido e dado iluminação para várias ruas que tinha lá. A China estava mandando meninos de lá, jovens que fazem teatro, a Macau, que é uma região da China que fala português, Sim. E para eles verem teatro lá. Eles têm levado o povo para estudar, eles têm levado no mundo inteiro. Eu já estou querendo fazer um olhinho puxadinho para mim e aprender mandarim. Olha, sabe? E esse enfrentamento eu acho interessante. Eu também acho. Eu confesso que eu tinha também a resistência. A gente está sempre à mercê da narrativa do Ocidente sobre, né, o outro, esse grande outro, mas hoje, vendo vários depoimentos, inclusive nas redes também, em que se fala a colonização, ainda que possamos testemunhar uma colonização vinda da China, ela se dá por outros vieses. Ela não é uma base que se instala, militarismo, vou destruir, vou invadir, ou dar um golpe e roubar o seu pré-sal, e por aí vai, né? É uma coisa que é diferente, há meio que um ganha-ganha. Né? Eu estava vendo um comentário de um estudioso político
ele dizendo que a China, você não vê ela invadindo lugar nenhum. Exato. Você não vê ela oprimindo ninguém no mundo afora. As brigas que ela teve foi na conquista do espaço chinês durante os impérios que estavam divididos, os reinos divididos. Sim. Né? E que fez isso, mas que ela nunca faz... você não vê ela se intrometer. Ao contrário dos Estados Unidos. Eu li um livro há alguns anos chamado Hollywood, do Gore Vidal, Sim. em que eles descobrem que o cinema, lá em 1913, eles descobrem que o cinema pode ser o veículo de vender a cultura americana. Mas, e foram fizeram. Usaram, assim, isso a gente tem que saber, tem que admitir, magistralmente. 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 Né? Eu até brinco, eu falo que um pouco inventou o jazz. O filme de ação e a Coca-Cola tem direito de conquistar o mundo. Porque, veja, o jazz é maravilhoso. É maravilhoso. O filme de ação, eu vejo o mesmo há 60 anos e acho que é diferente. Porque cada dia você pegar um carro, você pegava o cavalo, corria, atropelava, matava, agora você pega o carro, aí você pega o super-herói e bate a nave lá em cima. É a mesma história. Só repaginada. Que eu preciso purgar, eu preciso me aliviar, eu preciso me sentir aliviado, e aí volta e meia, por isso fazem tanto sucesso. Aí eu faço de a cada 3, 4 anos um outro filme, porque aí eu me sinto como mocinho, eu saio de lá e vou lá comprar o McDonald's. Entra tomando Coca-Cola e sai para comer McDonald's. Mas Coca-Cola eu gosto mesmo. Eu não curto. Mas enfim, eu entendo, né? É o petróleo negro, o líquido. Enfim, mas Humberto, agora nós estamos com 5 minutos. Tá bom. Voa muito, né? Muito rápido. E aí eu quero perguntar a você, já diretamente, né, para os nossos ouvintes, nossos espectadores. Primeiro, para quem quiser te conhecer um pouco melhor, né? Se você está com presença nas redes, eu sei que você construiu, por exemplo, um curso de teatro para atores, com pessoas do Brasil inteiro podem fazer aquele curso ainda, né? Lá, que você está lá. Chegar. Perfeito, né? Então, todo esse Tive conhecimento... alunos, inclusive, da África, Portugal. Olha só. Né? Essas coisas. Não eram muitos, mas... Não, mas é importante. Isso atravessou os mares. Isso é digno de nota. E as redes sociais, e se você vai estar em cartaz aqui em Brasília no segundo semestre? Olha, eu não sei como é que está sendo, que eu sou um ator que sigo as orientações do produtor. Cada qual no seu cada qual, né? Eu acredito que dentro desse projeto das viagens tem uma temporada aqui também, que é do Outra História de Amor. Sim. O Rei Lear, a gente está batalhando nesse momento para o projeto realizar. Vamos ter uma reunião com o Jorge Luiz, que tem muitas ideias, meu querido filho amado. Jorge Luiz é maravilhoso. Né? Jorge tem ideias, ele é um produtor competentíssimo, um cara que trabalha Cirque du Soleil, traz esse povo aí fantástico. Foi ator do Hierofante. Premiado como melhor ator em festival, sabia? Namorei o Jorge Luiz. Olha aí, que maravilha, né? Que beleza. Né? Ele continua, maravilhoso. E curte com a minha cara, não me respeita nem um pouco. Não, o Jorge, eu preciso contar isso, gente. Uma vez foi contactado por um dono de posto de gasolina. Ele falou assim, eu queria um palhaço aqui para chamar a atenção de quem passa, acho que era alguma rodovia. E ele tava falando aqueles palhaços, né, infláveis. Aí o Jorge falou, peraí, vou te dar aqui o telefone do Zé Regina. Ele é assim. Ele é assim. Tirador de onda. Agora, a propósito de gente que não respeita, tem um filho de uma amiga minha, agora ele já está com 20. Ele tinha 17 anos. E eu gosto de passar texto, então eu contratava ele por 2 horas por dia para passar texto comigo. Sim. E ele não me conhece de teatro. Para ele, eu sou o seu Humberto. Entendi. E aí eu ficava... Repete! Tá com preguiça, velho preguiçoso? Que isso? Não é só um diretor, não é um tirano. Vamos fazer. Faz 10 vezes, né? Assim? Então vai fazer. Vamos fazer 10 vezes agora. E eu acho que ele me ajudou profundamente. Ele me disciplina. Uau! Meu Deus! Humberto, agora a gente está caminhando para o final mesmo, né? Vou pedir para você se despedir diretamente dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores, e depois eu faço os nossos agradecimentos do programa.
Se você quiser, sua câmera aqui ou aqui a câmera que está aberta. É muita história que eu tenho na vida. São 75 anos de idade, 50 e tantos já perdi a conta de teatro. Eu dediquei a minha vida inteira a isso, esse teatro, a fazer teatro, a compreender o teatro. E aos 75 anos, 50 e tantos de teatro, eu ainda falo, não sei nada. Aprendi tão pouco, né? E tento trabalhar para ser um ser humano mais bacana. Mas também não quero ser o bacana, bobão, que faz sede tudo e não tem seus valores. Quero dores mais amenas. Brigar menos, mas quando brigar com eficiência e competência. Gosto de viver, mas não me assusta a morte. Quero viver mais um tempo, que ainda quero infernizar a vida de muita gente. Esse é o objetivo. Porque bonzinhos morrem cedo. E fico agradecido de estar aqui, agradeço a você, a equipe toda maravilhosa, que estão dispostos a ouvir os disparates de um velho atrevido. Imagina, Humberto, ainda vou escrever um livro sobre você. Se é que já não existem alguns. Estamos querendo fazer. Opa, nossa, gente, tá, né? O Jorge fica me... Precisa, é imprescindível. Por favor, faça. Bom, então, quero agradecer muitíssimo pela presença de Humberto Pedrancini nesta edição do Videocast Expertise 2025, que é idealizado, tem pesquisa, curadoria, produção e apresentação de Sheila Campos, gestão da C1 Arte e Entretenimento, a quem agradeço na pessoa do meu amigo querido Kleber Lopes, direção de filmagens, edição e cinegrafia de Dani da Silva, direção de gravação e sonoplastia de Débora Zimmer, cinegrafia de Cris de Souza, produção de campo de Camila Sol, fotografia estilo de Tatiana Reis, tradução em libras de Tatiana Elizabeth, cenografia de Rustanque Carrilho, artes e design de Marina Mendes da Rocha, assessoria de imprensa de Josuel Júnior, gestão das redes sociais de Mabi Andrade, visagismo de Camila Lee Crocodilo. Queremos agradecer ainda os apoios da Cultura FM de Brasília, na pessoa de seu diretor Eduardo Durães, e a TV Comunitária de Brasília, na pessoa de seu diretor Paulo Miranda. O Videocast Expertise estreia um novo episódio na semana que vem. Esperamos contar com você. Desejamos ótimos dias. Até o nosso próximo encontro.